Olá pessoal, sou o Lu Santana, seja bem-vindo a mais um podcast iGrow. Hoje eu tenho o prazer de receber Diogo Esteves. Diogo, seja bem-vindo. Gratidão, prazer imenso estar com você aqui hoje. Hoje eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito produtivo, onde eu conheço um pouco da sua história e eu tenho certeza que você vai poder ajudar muitas pessoas. Sem dúvida alguma, muito bom. Vamos Legal. compartilhar. Eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria que você falasse um pouco da sua jornada, desde quando você saiu do Brasil e o que talvez te motivou a ficar aqui nos Estados Unidos. Não, sem dúvida alguma. Como muitos imigrantes, nós saímos do Brasil quando eu tinha 14 anos de idade. Os meus pais decidiram se mudar para Fort Lauderdale e nós viemos com o intuito de ficar aqui mesmo. 7 meses depois, as coisas não funcionaram como deveriam ter funcionado, assim como muitos brasileiros que vêm para cá, e a gente acabou tendo que voltar para o Brasil. E eu lembro claramente que eu perguntei para o meu pai quando nós chegamos lá, eu falei, quando que eu posso voltar para casa? E ele falou, mas você acabou de chegar em casa. Eu falei, não, minha nova casa. Eu tinha 14 anos nessa época. Bom, com 17 anos eu acabei me mudando para cá sozinho. Fui para o Idaho para poder trabalhar numa estação de esqui, um ski resort. E passei 6 meses lá mais ou menos e tive a oportunidade de voltar para o Brasil. Mas mais uma vez eu queria dar uma estendidinha e acabei me mudando para o Arizona, onde eu fiquei mais 5 a 6 meses ali mais ou menos. Já namorava com a minha esposa naquela época, ela havia ficado no Brasil e nós já estávamos longe há um tempo. E aí eu decidi voltar para o Brasil para que a gente pudesse se casar em 2003. E o intuito todo era para que nós pudéssemos nos casar e voltar para os Estados Unidos. E, obviamente, as coisas não funcionaram da maneira que a gente estava planejando e nós acabamos ficando um ano no Brasil, de 2003 até 2004. Em dezembro de 2004, nós nos mudamos para os Estados Unidos mais uma vez, agora eu e minha esposa. A gente foi para o Colorado dessa vez. E a partir dali nós ficamos estendendo o nosso visto, que era um visto de trabalho na época, durante 3 anos entre estações de esqui e estações de verão também. Em 2007 me mudei para a Flórida, meus pais já estavam de volta aqui também e foi aqui que a gente começou a construir a nossa vida. Tivemos o nosso primeiro filho em 2008, o Matthew. Começamos aí a desenvolver um trabalho bem bacana, já fiz tudo quanto é tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos também. E em 2012 eu comecei na área imobiliária. E a gente começou a desenvolver um trabalho muito extraordinário ali. E em 2014 abri uma empresa e a partir dali foi só alegria até o momento de total desespero ali mesmo, que você conhece um pouco da história já. Mas não vamos entrar nisso ainda não. Calma. A ideia do nosso podcast é sempre trazer algo para que possa ajudar outras pessoas. Então, quando eu volto e eu tento entender o que aconteceu, o porquê deu errado, o que talvez você poderia ter feito diferente, é com o intuito de ajudar outras pessoas. Quando você fala que deu algumas coisas erradas, foi o quê? Falta de planejamento? Talvez faltou um preparo melhor? O que você colocaria nesse ponto, nesse período que vocês tiveram uma dificuldade? Eu acho que planejamento e preparo nunca é o suficiente, né? E por mais que a gente se planeje, as coisas nem sempre caminham da maneira que precisa caminhar. Então, eu acredito que o preparo ele sempre faz parte, o planejamento também, só que se você não toma cuidado com as coisas que talvez você não está vendo, por exemplo, você acaba entrando numa cilada. Pessoas, né? Nós todos somos muito instáveis, se você for parar para pensar. A gente conversou um pouco disso antes do programa começar. E se você não muda a questão comportamental, muda a questão de mente, alguma coisa no fim do dia vai dar errado. Mas a gente precisa coletar os cacos de novo e refazer a vida, não tem outro jeito, né? Com certeza. E além de empresário, né, no ramo de real estate, hoje eu vejo que você tem se destacado muito e investido no método Key, tá? E eu conheci um pouco da sua história antes de você realmente ter esse método pronto, igual você tem ele hoje. E o que me chamou muito a atenção foi na parte do propósito. Quando eu conversava com você não era simplesmente eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu vou ser a maior empresa relacionada à preparação financeira para brasileiros. Mas era assim o propósito de realmente trazer mudança. O que te levou até essa paixão? Eu vejo que não é algo por dinheiro. Né? Tem algo maior por trás disso. Exatamente. Então, como eu mencionei para você, e a gente pode voltar nos pontos e você pode pegar algumas peças fundamentais, mas eu só vou criar um timeline aqui para ficar fácil de entender. Em 2012 eu comecei no ramo imobiliário, em 2014 eu abri uma imobiliária, nós tivemos um crescimento exponencial, abrimos 15 escritórios em 12 meses, então foi um crescimento bem substancial. Mas em 2016 eu tive uma crise existencial. Eu havia alcançado tudo aquilo que os brasileiros ou qualquer outra pessoa vem para esse país
país para alcançar, financeiramente falando, tinha uma família linda, tudo muito bom, mas internamente eu estava vazio. E esse momento me levou aos meus joelhos, dia 21 de abril de 2016, questionando sequer a existência do Criador, dizendo para ele que se ele existisse, então que por favor tirasse a minha vida, ou que me desse propósito, e esse é o ponto que você tocou agora. Então o que eu comecei a notar? Esses últimos 6 anos, isso aconteceu em 2016, esses últimos 6 anos tem sido uma busca incessante sobre propósito. Aquilo começou a me bater de uma maneira tão grande, mas eu não havia sido exposto para aquilo ainda de uma maneira mais aprofundada. Então, 6 anos da minha vida buscando respostas e mais de $250 mil investidos buscando essas respostas. Peraí. Tá. Que período foi esse? Quanto tempo? 2016 a 2022, até agora. Uau. Recentemente. E isso é a soma. O método que é a soma dessas respostas para responder a sua dúvida. Então, é claro que eu tenho uma paixão pelo planejamento financeiro, porque eu sempre fui planejado, organizado, bom, com números desde criança. Com 13 anos comecei a trabalhar. Excelente com Excel, porque eu já vi alguns Excels que você faz. Você é viu. de tipo assim, puxa vida. Fica bom e bonito. Fica maravilhoso. E bonito. Então, desde 2000, com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, com 17 anos eu comecei a me planilhar para ter uma ideia, comecei meu plano de aposentadoria com 17 anos. Então, essa busca toda de propósito, eu sinto que o propósito estava na minha frente o tempo todo, eu só não conseguia ver ainda, pelo menos. Até parece, talvez, quando você fala, poxa, fiquei de 2016 até 2021, 2022 buscando algo. Sim. E a primeira coisa que vem na cabeça, e sendo sincero, poxa vida, como assim? Mas posso falar uma coisa para você? Tem pessoas que estão a vida inteira e até agora não encontraram o que vão fazer. Então eu acho fantástico quando alguém inicia uma busca e não desiste. Porque talvez 2016, pensa 2017, aí o que vai acontecer? 2018, 2019, meu Deus do céu, agora eu vou desistir. E aí hoje você está com um método. E eu acho interessante que um método que, pelo pouco que eu já vi, com certeza vai trazer transformação na vida de muitas pessoas. Aí pensa se o Diogo tivesse desistido de colocar isso em prática. Então olha que interessante, olha quão grande é esse propósito. Esse momento para mim em 2016 mudou tudo, esse momento que eu caí de joelhos na minha casa, porque o final dessa pergunta, desse questionamento era me dar propósito, dessa afirmação, seja lá como você quiser colocar. O que eu não tinha entendido ainda, Lúcio, é que cada um de nós fomos criados com um propósito bem específico em mente, mas a maioria não tem sequer a consciência de que isso é real. Se eles têm a consciência, eles não têm a clareza. Então, aquele momento em 2016, de joelhos na minha casa, me trouxe a consciência, não porque alguém falou, porque eu ouvi alguém conversar sobre isso. Foi um momento de desespero total dentro da minha casa, sozinho. Era algo dentro de mim que eu não conseguia explicar. Então, aquele momento eu tive a consciência. Nos próximos 6 anos, eu busquei clareza. E recentemente eu consegui montar a estratégia para viver isso, que são os 3 pilares que a gente conversa sempre. Mas eu vou ter que interromper Por favor, e fica à voltar um vontade. pouco, porque é um assunto muito interessante, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Quando você fala que o propósito dentro de você, você acredita o quê? Que todos nós já temos esse propósito. Eu acredito que o propósito foi dado para cada um de nós antes mesmo da fundação do mundo. E eu sem concordo. dúvida. Tá. Mas é um assunto muito polêmico, onde se você talvez sair agora e conversar com 10 pessoas, talvez uma vai falar para você qual é o propósito. Total. E olha lá. E olha lá. Eu diria 1 em 100. Essa Boa. é a consciência. O porquê? Baseado nessa jornada sua, você conseguiu talvez ter uma consciência, uma clareza maior? Sim. O porquê a porcentagem é tão grande das Sim, pessoas que não têm? Na verdade, tem uma ligação muito grande, por exemplo, ao que eu faço ligado ao meu propósito, que é a parte do planejamento financeiro. A gente conversou um pouco disso. Por que a grande maioria das pessoas não conseguem crescer financeiramente? Porque desde cedo ela não é ensinada sobre isso. A questão do propósito, ela não é trazida. Imagina, de onde é que saiu essa questão de propósito em 2016, naquele meu momento? Não veio de ninguém, não foi um vídeo que eu ouvi, não foi alguém que me falou. Foi algo dentro de mim que foi despertado. Então, eu acredito que a maioria das pessoas não são expostas a esse tipo de coisa em uma idade logo no começo da vida delas, entende? Tá, talvez porque a pessoa não busca, ela não encontra, ou porque eu já tive fases na minha vida que, poxa, eu trabalhava e fazia tudo direitinho que talvez qualquer pessoa tem que fazer. Ele acordar cedo, vai trabalhar, busca novos negócios. Mas eu nunca, talvez, fui muito intenso em buscar, né? Este ano foi um ano que eu trabalhei muito em cima disso. Peraí,
Qual que é meu propósito? Não é só ganhar dinheiro, não é só fazer negócios. Eu quero crescer e eu quero sentir que o que eu faço talvez é o meu propósito. Sim. Mas você coloca isso por não buscar ou porque realmente o propósito vem no tempo certo? Eu acredito que não é uma questão de vir no tempo certo, é porque não é falado de uma maneira mais aprofundada. Então, como é que nós resolvemos um problema se nós não sabemos que o problema existe? Pensa nos 4 níveis de consciência. O mais baixo é quando você é totalmente ignorante. Você não sabe que não sabe. Imagina um problema. Eu não sei que não sei. Eu não sei que existe um problema. Eu não sei que eu não sei. Quando a gente começa a conversar sobre a questão de propósito, como nós estamos fazendo hoje, uma pessoa que está assistindo a gente vai falar, peraí, agora eu estou no 2º nível de consciência. Eu fui despertado porque agora eu sei que eu não sei. Esse é o 2º nível. Quando você passa para o 3º nível de consciência, agora você sabe, que é o teu propósito. Que é o nível, eu estou transicionando hoje do 3º para o 4º. O 4º nível é quando é tão natural e automático que eu faço sem me dar conta. Então, eu não sei que sei. Então, eu acredito que tudo, a chave principal está na consciência. Quando você fala sobre algo com alguém, desperta algo dentro dela. Agora, pode acontecer naturalmente sem alguém trazer essa consciência, ter essa consciência externa? Claro. No meu caso ali, não foi externa, ela foi interna. Porque existia um processo que eu precisava viver e se aquele momento não acontecesse, eu não teria vivido. E veio até por dor, né? Pelo que você conta que você chegou ali naquele dia e se ajoelhou e buscou essa resposta, talvez veio pela dor. Sim. O pastor Pedro Corrá, nós tivemos batemos um bate-papo aqui e falamos um pouco sobre propósito. E ele falou algo que me marcou muito. Ele colocou que propósito você não encontra, ele é revelado. Ele descobre isso. Assim, tipo assim, vem... O que você acha sobre Não, isso? eu acho que é isso mesmo. Como eu falei, o propósito já está dentro de você. Então, está dentro de você, você não vai encontrar. Ele só vai ser revelado. Você vai descobrir qual esse propósito é. Uau. Então, você está certo. O meu veio através de muita dor, mas não foi a dor que as pessoas, às vezes, viram lá fora. A dor que foi exposta lá fora foi 4 meses depois disso. Agora, a dor que eu vivi intensa foram 8 anos de depressão profunda. Eu estou dizendo assim, olha, nós construímos uma empresa que foi avaliada em 8 milhões de dólares, para ter uma ideia, em 2 anos. Então, aparentemente, eu estava bem. As pessoas desejavam ter a minha vida. Mas internamente, porque eu precisava colocar aquela máscara todos os dias, ninguém sabia a vida que eu vivia. Nós tínhamos 200 mil pessoas que nos seguiam nas mídias sociais, para ter uma ideia. Eu ligava o telefone para poder gravar um vídeo, quando desligava eu caía no chão chorando. Então, imagina você construindo um negócio e 200 mil pessoas seguindo você na mídia social, 15 dias dentro de casa não conseguindo sair, trancado num quarto escuro, sem exagero, e 15 dias fora sendo produzido. Mas ninguém via isso. Então, eu já estava no fundo do poço. Mas externamente e aparentemente para o público, porque era a máscara que eu colocava, e é o que a gente é ensinado, precisa estar todo mundo bem, não mostra sua fraqueza, não, o homem é forte, ele não pode... Homem não pode chorar. Não pode chorar. Isso é uma loucura, porque você vai acumulando tudo dentro de você e uma hora estoura. Eu sempre falo assim, imagina que você está numa piscina e você pega uma bola de vôlei, por exemplo, afunda aquela bola, o máximo que você pode. Agora solta aquela bola e fica olhando na água para ver o que acontece. Vai estourar no seu rosto. O que muitas pessoas têm vivenciado hoje é isso. Esse despertar ele só vem quando a bola estoura no seu rosto. Uau. Se você espera até o último minuto. O que nós estamos fazendo hoje aqui é despertando pessoas antes que a bomba estoura. Essa é a minha missão de vida. Porque a parte do planejamento financeiro é importantíssima. O que me permitiu ficar tranquilo ao longo desses últimos 6 anos? Eu comprei de volta o meu tempo, mesmo que temporariamente. Eu tinha um patrimônio milionário para poder queimar, porque eu não consegui produzir durante 6 anos. Uau. Você tem ideia o que é isso? Um pai de família não conseguir trazer renda porque está travado. Mas existe um elemento por trás que eu não conseguia ver. E isso foi muito impactante na minha vida, entende? E dentro desse propósito, desse método que por sinal, parabéns. O nome, as cores, eu dei uma olhada e está muito bonito. Você entra falando só na parte financeira ou você vai mais além? Porque eu vejo que eu trabalho com financiamento. Então, quando eu pego e sento com alguém, as primeiras perguntas que eu faço é: qual é seu crédito? Você sabe quanto você gasta? A maioria não sabe. E eu percebo que às vezes a pessoa não quer nem saber. Porque uma vez que ela fica sabendo, ela trouxe a consciência que, uau, eu devo X, ganho X, então eu não deveria estar indo para restaurante, não deveria andar no carro que eu estou andando, e ela fica empurrando. Ela fica empurrando até que
estoura. Aí ela vai ter que lidar com a dor. Nesse seu projeto, você tem algo que você vai trazer para talvez forçar a pessoa a ter essa consciência e evitar, vamos cuidar do problema antes de virar algo mais sério. Totalmente. Eu sou conhecido por tirar pessoas da zona de conforto, de uma maneira bem gostosa. Às vezes, nem tanto. Olha, eu não sei se tem maneira boa, não. Não, mas a gente faz uma maneira que não doa tanto. Vamos colocar dessa maneira. Eu quero ver essa, porque, olha, todas as vezes que eu fui tirado da zona de conforto, a maioria foi na dor. Foi. A maioria foi alguém tendo coragem de me falar a verdade. Sim, total. Uma das coisas que eu não acreditava antes era em mentoria. Hoje eu acredito, não só acredito, como tenho alguns mentores. Sim. Porque para mim eu vejo a diferença, mas são mentores que falam a verdade. Tipo, Total. Diogo, olha aqui, você isso, isso e isso. Não tem medo, não tem compromisso em me agradar. Total. Então é interessante. O meu compromisso nunca vai ser em agradar, mas sim gerar o resultado da pessoa. O que eu quero fazer? Seria como você fazer uma tatuagem, né? Eu gosto de marcar assim, com momentos históricos da minha vida. E tem maneiras mais dolorosas ou mais doloridas de fazer uma tatuagem e maneiras menos. Então você pode, por exemplo, passar um cremezinho por cima que vai deixar a sua pele mais não para você poder fazer. Então é isso que eu quero dizer. No final das contas, sempre vai doer um pouco, porque Sempre. é uma questão comportamental. Então, para responder a tua dúvida, a parte financeira do planejamento em si, ele é 30% do processo. E a gente conversou um pouco sobre isso, eu entendi que se eu focasse só nisso, as pessoas não teriam resultado. Imagine quantos cursos de finanças você já não passou, quantos cursos em inúmeras áreas e talvez não alcançou os resultados que você queria alcançar. Com muitos. A maioria, imagina, eu investi sem exagero mais de $250 mil. 70% disso foi lixo, foi encheção de linguiça. Uau. Mas os 30% que eu consegui encontrar, Lúcio, foram transformadores. Então eu falei o seguinte, eu posso montar um belo curso de finanças e trazer uma estratégia fenomenal. Mas se tiver 2 elementos, na verdade 3 elementos, que um está disfarçado no começo aqui, não funciona. Primeira coisa que eu preciso fazer antes do planejamento financeiro é ajudar as pessoas a entenderem o que é que elas querem. A grande parte das pessoas que eu tenho conversado, elas não têm nem a clareza do que é que elas querem na vida. Então eu sempre digo para ela, vamos usar um exemplo extremo. Se um anjo chegasse para você aqui hoje, te desse um pedaço de papel e falasse para você, Lúcio, se você é mais racional, escreve exatamente a vida que você gostaria de ter. Se você é mais lógico, pinte um canvas lindo com a vida que você gostaria de ter. Em 24 horas essa vida vai se tornar realidade. Sabe o que eu tenho descoberto? Não tem. A maioria das pessoas não conseguem fazer isso. A gente está falando de um anjo falando que vai se tornar realidade. É claro que eu estou usando um exemplo extremo Sim. aqui. Mas é para só elevar a consciência de que, peraí, por que eu não consigo o que eu quero? Alice no País das Maravilhas. Gato, que caminho que eu devo seguir? O gato pergunta para ela, onde que você quer chegar? Ela diz, não sei. Então, qualquer caminho serve. O grande problema das pessoas é que elas não têm clareza do que elas querem na vida. Eu digo desenhado, um plano estratégico. Não apenas imagens de uma parede, isso é ótimo, mas tem que ter um plano por trás. Então essa é a etapa antes do planejamento financeiro. E a etapa antes do desenho da vida, Diogo? Traumas e bloqueios emocionais. Se a gente não trabalha a questão de traumas e bloqueios emocionais, é como se você tivesse construído uma casa no teu terreno da vida e é uma casa horrorosa, que você foi construído um cômodo de cada vez e agora ela está esse monstrinho. Nós precisamos derrubar essa casa, limpar o terreno e construir uma casa nova. Então todos esses elementos precisam fazer parte da jornada. Agora, o que não está como parte oficial do processo, e acontece no primeiro dia da aula, é a questão de identidade e propósito. Porque se você não tiver essa consciência ativada, o resto, uma hora ou outra, vai parar de fazer sentido. Eu já estive nesse pico, você já esteve nesse pico. Todos os dias, quase, eu me encontro com pessoas que já estiveram ou estão nesse pico. E a realização pessoal completa, plena, ela não está ali. Só que só sabe quem já alcançou. Eu acredito que você falou sobre a informação, como nós crescemos. E eu vejo que você... que ano que você é? Eu sou de 85. 85. Mais novo que Quase eu. ali. Quase ali. Mas tem coisas que foi tão marcante na nossa vida. Olha, ser rico, se você for rico, você não vai para o céu. Exato. Se você fizer isso aqui, você não vai... Então, acho que ficou tão marcante que eu acho que as pessoas têm isso com uma crença tão forte. Sim. Que talvez quando ela está a caminho de conseguir algo, ela mesma se sabota. Sim. Porque ela fala, opa, eu não posso ser rico, eu não posso ter um bom carro, eu não posso ter uma vida boa. Então, eu acho que é interessante a combinação do que você está colocando. Não é somente se organizar financeiramente. Você tem que mudar a forma que você pensa e que você age.
Mas você não tem, e é exatamente isso, e você não tem como mudar a maneira de pensar, porque a gente fala só muda a maneira de pensar, e a pessoa fala eu não consigo. Por É quê? verdade. Porque existe uma inconsistência entre o consciente e o subconsciente dela. Imagine que o subconsciente é um computador e o consciente é um software, o programa do computador. Imagine uma mensagem de erro. Você já teve um erro no seu computador? Imagine a mensagem de erro constantemente trazendo aquela tela azul, a tela da morte, né, que as pessoas fazem, ou dando um glitch no sistema ou qualquer outra coisa. Se esse glitch não é arrumado, não é eliminado, você não consegue performar da maneira adequada. Então a gente fica tentando aumentar a nossa performance, os nossos resultados, mas como você falou, o subconsciente, que é responsável por 95% do todo, ele sempre vai te trazer para o lugar de conforto. Porque o subconsciente está ligado ao seu cérebro. O teu consciente é a tua mente mesmo. Só que é só 5% do processo. Se você não domina a sua mente, você tem uma mente sólida, Romanos 12:2, mude a sua maneira de pensar, para que Deus possa mostrar para você a vida que Ele criou você para viver. Se você não muda os seus 5%, Ele não domina sobre os 95%. Porque a função do seu cérebro, que é o que está ligado ao subconsciente, é te manter vivo. Ele quer economizar energia. Ou seja, o nosso cérebro é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso por design. Porque imagina, 95% ele cuida de todo o resto. Você não está pensando no seu coração batendo nesse momento. Tá? Agora você está, porque eu trouxe a consciência. Você está pensando sobre a sua respiração? Você está conscientemente respirando? Conscientemente fazendo o coração bater? Não, isso é tudo subconsciente. Então, extremamente importante. Mas mude a sua maneira de pensar com uns 5% e esses 5% vão ditar como é a sua vida. Isso para mim foi transformador. Agora, é uma coisa eu trazer esse conhecimento, eu não sou o especialista. Eu estou trazendo um especialista americano que desenvolveu uma metodologia que eu nunca vi na minha vida e fazem parte dos 30% que eu encontrei ao longo dos anos. Extraordinário. O que eu acho interessante é que o que você vai trazer, você viveu. Sim. Não que talvez alguém que não viveu não poderia falar sobre. Claro. Porque ele pode estudar, aprender, identificar onde estão os pontos, mas eu acho legal quando... Legal no sentido, né? Uma experiência ruim, Sim. que você venceu e agora você vai usar. Você poderia talvez estar aqui, poxa, acabou minha vida, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que recomeçar. Sim. Você pegou tudo que você passou. Aparentemente você perdeu o dinheiro, período de 6 anos. Mas eu ainda volto para o pouco que eu vi e o que você pode talvez fazer na vida das pessoas. Total. Porque eu acho que se você simplesmente guardar toda essa experiência que você passou para você, aí eu acho que foi realmente jogado fora, não valeu de nada. Total. Mas você pegar isso, colocar de uma forma prática para poder ajudar outras pessoas, para talvez não viver, não ter essa mesma experiência que você teve, aí acho que valeu muito a pena. Total. E porque não tem coisa pior, Lúcio, de você lutar tanto por algo e você alcançar aquele algo e você entender que não era aquilo que você estava buscando ao longo da tua vida. 2 elementos cruciais que fizeram uma grande diferença, já pegando esses pontos que você usou. Por que o planejamento financeiro é tão importante? Porque eu entendo o favor de Deus na minha vida, a graça dele é abundante demais na minha vida. Mas se eu não tivesse planejado financeiramente antes desse processo, como teria sido a minha vida nos últimos 6 anos? Então, pelo menos, eu tinha um patrimônio para queimar, para me sustentar ao longo dessa jornada que eu fiquei travado. A minha esposa, obviamente, também trouxe renda ao longo desse processo. Então, não foi apenas o patrimônio, mas também a renda dela, entende? Segunda coisa importante, que é muito, muito chave identificar aqui, você mencionou isso agora há pouco. O que você passou por uma razão. A gente fica tentando buscar o propósito, esperando que um anjo vai chegar e revelar isso para você. Ele já está dentro de você, ele só precisa ser ativado e descoberto. Mas onde é que está o teu propósito? Ele está 100% conectado aos seus traumas e bloqueios. Então, o que você passou ao longo da sua vida, você está buscando pelo destino, que é o propósito. O que você passou ao longo da tua vida é a história, é o que segura as chaves para o seu destino. Eu não tinha essa noção. Eu entendi isso ao longo do caminho. Então, quando eu olho tudo que eu passei lá atrás, hoje eu tenho essa noção de que eu passei por uma razão. E tudo que eu aprendi me deram chaves, o que eu superei me deram chaves para poder abrir as minhas portas e ajudar outras pessoas a abrirem as portas delas. O Thiago Brunet, ele fala que todo o processo que você vive, ele tem a ver com o seu propósito. Total. Então você não pode ignorar aquela dificuldade, por mais que foi sua culpa, porque nós temos que entender que tem coisas que acontecem na nossa vida totalmente nossa culpa. Total. Se você não se organizou, a consequência vem. Você vai perder o trabalho porque você não exerceu corretamente.
mesmo assim ele acredita que tem a ver com o propósito. De alguma forma, se você está aberto, você fala, caramba, aconteceu isso comigo, mas me ajudou aqui na frente. Aí o que aconteceu aqui, até que quando ele realmente se encontra, que é difícil, mas quando ele se encontra, fala, puxa vida, se eu não tivesse passado isso. Então, olha a sua história, se você não tivesse passado, como é que você ia falar de organização financeira, de mudança da mente, se você não tivesse passado por tudo isso? E nesse método que, gosto de repetir método que, ficou bom pra caramba. Ficou chave, né? Ficou mais chave. Ficou. Qual é o período que esse método vai existir para cada grupo? Como é que vai funcionar? O que nós pensamos? Eu já participei de inúmeros treinamentos, como eu mencionei, e alguns deles são muito longos, talvez 12 semanas, 12 meses, é uma coisa muito comprida, muito longa, e as pessoas não têm consistência, então é difícil ter resultados reais. Outros são um dia ou um fim de semana, então é curto demais. Falei, o que seria um ideal que ficaria meio que no meio desses dois? 5 semanas. O número 37 ele é muito importante para mim, por inúmeras razões, mas eu decidi formatar esse processo todo em 37 dias corridos, ou seja, 5 semanas, para que a gente pudesse acompanhar efetivamente esse grupo e ver eles tendo não apenas os grandes resultados, como a compra de uma casa, por exemplo, que é a preparação financeira, inclusive, que é parte, mas os micro resultados, talvez coisas pequenas, que eles possam melhorar ali 1% por dia. Sim. Você já imaginou? Às vezes a gente ouve falar sobre prosperidade, porque a gente foi ensinado lá atrás, né, daquela questão do rico não vai para o céu, aquela coisa toda, a gente não entende o que significam algumas palavras. Você prosperar é você crescer todos os dias. Eu prospero no meu casamento quando eu decido fazer uma decisão melhor. Naquele dia eu melhorei 1%. Eu prosperei no meu casamento. Então o processo como um todo, 37 dias corridos, ou seja, 5 semanas. É interessante que a palavra prosperar tá a primeira coisa que vem. Se você tá com a mente totalmente fechada, vem dinheiro. Sempre. É. Se eu ganhei dinheiro, eu prosperei. E vai muito mais além, é o que você falou. Tudo, se eu fosse levado isso em consideração, eu não teria prosperado nos últimos 6 anos, porque eu só depredei o meu patrimônio. Exato. Mas eu prosperei em todas as áreas da minha vida. E eu entendi que o dinheiro ele não foi feito para ser o meu mestre, ele foi feito para ser o meu servo. Eu não entendia, eu ouvia falar, mas eu não havia passado por um processo para realmente domar ele e colocar ele no lugar dele. Eu imagino que você deve ter passado por vários momentos onde você falou, puxa vida, eu até sabia disso, mas eu nunca tive a consciência tão clara desta situação. Às vezes eu vivo algumas situações, puxa vida, eu até sabia, mas eu nunca tive... Sabe quando você não tem aquela clareza do que é? Ou seja, prosperidade. Puxa, eu já ouvi falar, mas hoje você tem uma visão sobre a palavra prosperidade totalmente diferente do que 7 anos atrás. Tudo mudou. Eu precisei ressignificar absolutamente tudo na minha vida. Desaprender. Desaprender, porque a gente fica tentando, como eu falei, quando você olha para a tua vida como um belo terreno, você fica olhando as coisas que você já construiu, e aí você fica tentando construir coisas, mas sem eliminar as coisas velhas. E aí a casinha vai ficando mais e mais feia, ela vai ficando maior e maior monstro. Uau. Então você tem que derrubar tudo. Foi o que aconteceu na minha vida. Agora, voltando no ponto que você falou agora há pouco, que é super importante. Se a gente acredita na palavra de Deus, né, o que eu creio, e 100% é verdade, na palavra de Deus disse que existe um plano para cada um de nós, mesmo antes da fundação do mundo. Então, quando você para pensar no que o comportamento que as pessoas têm, e elas sabem que não deveriam fazer, mas não fizeram daquela maneira, é porque a programação dela não permitia a ela fazer de outra maneira. Uma coisa me libertou, e o Dr. Dona, inclusive, que é o que faz parte desse processo, me ensinou. Ele falou, Diogo, tudo que aconteceu na sua vida, grava essa frase, tudo que aconteceu na tua vida, aconteceu exatamente como tinha que acontecer. E não poderia ter acontecido de outra maneira. Aí eu falei assim, Dona, mas eu poderia ter escolhido diferente. Ele falou, não, você não poderia. Porque a sua programação que levou você àquela decisão, ela já foi estabelecida pelo seu comportamento, pelos seus pais, pelo seu ambiente, pela sua criação. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que está disposta a colocar um colete de bomba e explodir um prédio, a gente imediatamente julga e fala que absurdo. Mas a realidade é que se eu e você tivéssemos sido criados naquele ambiente, ensinados o que ele foi ensinado, teria feito a mesma coisa. Por isso que Deus fala muito sobre a gente não julgar e a gente vai ser julgado na medida que nós julgarmos. Isso para mim foi uma clareza absurda, porque o que eu mais fazia era isso. Era olhar o próximo e falar, que absurdo. Como pode ele fazer isso? Então a programação dele, lembra que eu falei sobre o subconsciente e o consciente? A programação do consciente estava com um glitch. Então não tinha como ter decidido de outra maneira. Aí você fala assim, Diogo, então não existe autorresponsabilidade? Claro que existe. Exato. A autorresponsabilidade está em eu sei que aquele problema existe, eu preciso fazer algo para mudar.
Mas no momento que você fez a decisão, que foi geralmente uma decisão espontânea, se você não entende o ciclo da decisão, naquele momento você não poderia ter decidido diferentemente, por causa da sua programação. Ou seja, você não tinha consciência. Não tinha consciência. O que eu falei para você, o elemento mais importante é a elevação da consciência. Agora, uma vez que a pessoa está consciente, aí ela escolhe ignorar. Aí é diferente. Aí ela já Aí é autorresponsabilidade. Ela decidiu não fazer algo sobre aquilo. Esse momento que a gente está tendo aqui, ó. Grande parte das pessoas não vivem o propósito de vida. Elas trabalham para pagar a conta. Fazem muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas fazem para pagar a conta. A partir desse momento, elas estão conscientes. Elas não são mais ignorantes. É por isso que eu volto na parte que, quando eu pergunto quanto você gasta, quanto você ganha, qual é o seu crédito, a pessoa, ela fala, não sei. Aí eu acho que ela... Porque não adianta, Deus é perfeito. Enquanto ela está ali, tudo escuro, eu não sei, talvez ela fala, não, eu não sei. Ela está ignorante. Mas a hora que ela pegar e começar a colocar na ponta do papel, que ela pegar... Números não tem como não fugir. Tem mente, claro. Ganho 10 mil. Gasto 12 mil. Aí muda. Total. Porque a pessoa fala, poxa vida, agora eu sei. Sabe. Eu sei que eu estou Sabe gastando que sabe. mais. Terceiro nível de consciência. É. Você vê, então as pessoas têm uma dificuldade com a elevação do nível de consciência. Eu não estou dizendo uma coisa mística, eu estou falando dessas coisas simples que eu falei agora há pouco. Mas é um medo. Ela sabe que tem um problema, ela só não sabe exatamente como o problema é. Então não sei como que traduziria isso em português, mas as pessoas a gente já ouviu falar que ignorance is a bliss, né? Ou seja, vamos ficar na ignorância. Esse é um grande problema se você quer crescer e desenvolver. Você precisa tirar do escuro. E você mencionou Don, né? O nome Dr. Don Wood. Isso. Ele vem para poder... Porque eu vejo que... Eu vou falar por mim. Eu já fiz vários cursos que no momento do curso eu falo, uau, que curso, que transformação, por que eu não escutei isso antes? Aí talvez eu pego uma coisinha, mas eu simplesmente abandono aquilo que eu aprendi. É onde ele entra para poder ajudar, talvez mudar ali ou quebrar alguma... O que ele exatamente faz nessa parte? Qual é a grande dificuldade das pessoas? É não ir profundo o suficiente para poder ver onde estão as raízes. A gente fica tentando resolver frutos, e frutos você nunca vai resolver o problema. Então, o processo, por exemplo, de... Não estou falando nem questão de tempo, né? Uma ferramenta maravilhosa, mas essa ferramenta vai a fundo para resolver o problema na raiz ou ele vai simplesmente resolver o fruto? Então, vou te dar um exemplo. O nível de pacientes do Dr. Donner, primeiro, ele é um cientista, um cara muito extraordinário e foi agraciado por Deus, eu acredito, para poder desenvolver essa metodologia, porque eu não vi nada parecido. E eu não estou falando de ouvir falar. Eu passei por esse processo. O trauma que eu vivi em 2016, depois dessa minha entrega de 4 meses que eu falei para você em agosto, era para ter me levado para uma caverna e eu nunca mais ter saído de lá. Nunca era para eu ter tido a minha vida restaurada e estar aqui hoje com você fazendo o que eu estou fazendo. A minha esposa também passou por um grande trauma. Meu filho não conseguia pegar um livro para estudar num teste, assim, ter um ataque de pânico quase. Todos nós passamos pelo processo do Dr. Donner, então nós sabemos realmente como funciona. Agora, o nosso caso é leve, perto do caso das pessoas que geralmente veem ele. Eu vou dar um exemplo. Ele teve um paciente que era um soldado, que foi para o Afeganistão e teve que atirar no meio da testa numa criança de 12 anos para poder matar ela. Por quê? Uau. Estava com um colete de bomba e explodiu um prédio. Imagina como é que esse soldado voltou para os Estados Unidos 12 anos atrás. Totalmente perdido. Já havia testado tudo, tentado tudo. Terapia, remédio, psicólogo, psiquiatra, tudo que você puder imaginar. Quando o Don conheceu ele, no processo de entrevista, ele falou pro Don, eu já tentei tudo, não tem solução pro meu problema. Ele disse, você acredita que eu consigo resolver o teu problema em 4 horas? Ele falou, não tem jeito, fazem 10 anos que eu sofro com isso. O Don falou, você estaria disposto a passar pelo processo? Passou pelo processo, nunca mais teve uma crise. Eu não estou dizendo uma pessoa, estou dizendo centenas de pessoas e estou trazendo um exemplo. Porque o que ele desenvolveu, eu não vi antes. Você não consegue resolver o problema sentando, conversando com alguém. Todo o processo do Don, que dura 4 horas, ele primeiro traz um elemento educacional, para você entender o que ele está fazendo. Nas últimas 2 horas é que ele foca na solução. Então nós estamos trazendo isso exclusivamente agora para o público brasileiro, que é uma coisa que ainda não estava disponível, como parte do processo do Método Ki. Uau. Pessoal, o nosso papo está muito bom, mas nós vamos ter que continuar semana que vem. Deixe um like, compartilhe o nosso canal.